1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 3 em diante. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Bezeba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se debaixo do zimbro e dormiu. Você pode dizer glória a Deus por esta palavra? Irmãos, nós estamos nesta noite mediante a uma palavra que eu costumo dizer que liberta, transforma, sara, cura e leva o homem e a mulher ao céu de luz. Quem nunca ouviu falar acerca do profeta Elias? Elias é conhecido por alguns como profeta do fogo. Elias é conhecido por muitos como o profeta que abre céu e o profeta que fecha céu. Elias é conhecido como o leão dos profetas. Verdade é que Deus levanta Elias para ser um profeta na sua presença. O que eu acho interessante é que Elias, ele veio de uma cidade por nome Tisbé, uma cidade tão pequena, uma cidade tão pacata, que nem no mapa geográfico de Israel estava registrado. Mas a Bíblia diz que Deus levanta este homem com uma voz profética. Deus levanta ele de uma forma poderosa. A primeira verdade que eu aprendo, que naquela época, para ser aceito ou reconhecido como profeta, a profecia na sua boca deveria ser cumprida. Não é como os dias atuais, aonde pessoas correm de um lado para o outro atrás de profecia. Corre atrás de profecia e acaba recebendo uma profetada. Corre atrás de revelação e acaba recebendo um revelamento. Existem pessoas por aí que se intitulam profetas e saem de um lado para o outro profetizando. Mas verdade é que naquela época, para ser profeta, a profecia deveria ser cumprida. Perceba que Acabe era o rei do momento, estava rodeado pelo menos de 850 profetas mentirosos, que profetizavam 24 horas dizendo: Acabe, pode permanecer do jeito que tu estás, porque o teu reinado vai ser uma bênção, o teu reinado vai ser de vitória em vitória. Mas a Bíblia diz que aparece um profeta por nome Elias. Elias coloca o dedo na cara de Acabe e libera uma profecia dizendo: não vai cair uma gota de água e nem orvalho sobre a face da terra, segundo a minha própria palavra. Parece que eu vejo, pastor Júnior, os 850 profetas de mentira olhando para Acabe e dizendo: fica tranquilo, porque este profeta aí, a gente não sabe nem de onde ele saiu. Esta profecia não vai se cumprir. Mas sabe o que eu acho interessante? É que passa o primeiro ano, passa o segundo ano, passa o terceiro ano. A Bíblia diz que passa 3 anos e 6 meses e não cai uma gota de água e nem orvalho sobre a face da terra. Eu vou liberar algo no coração de alguém aqui nesta noite, porque quem sabe você recebeu uma palavra profética e está preocupado
porque ainda não aconteceu. Se Deus prometeu, não tem demônio, não tem principado que possa impedir a palavra de Deus se cumprir. Eu vou profetizar. O grandão está na casa e está dizendo: fica tranquilo, se a palavra foi liberada da minha boca, ela vai se cumprir. Pode aplaudir porque ele merece. Olha para alguém que está do teu lado e diga para ele: se Deus prometeu, fica tranquilo, porque vai se cumprir. A palavra do Senhor nos diz que Ele libera a profecia. Uma vez que Ele libera a profecia liberada na sua boca se cumpre. Uma vez que a profecia se cumpre, a Bíblia diz que o céu se fecha e não cai uma gota de água e nem orvalho sobre a face da terra. Elias é conhecido como profeta em todo Israel. O que eu acho interessante é que após entregar a mensagem profética, Elias não é convidado para jantar no melhor restaurante. Elias não é convidado para pernoitar no melhor hotel da cidade, não. A Bíblia diz que Deus libera uma palavra para ele dizendo: esconde, porque estão querendo arrancar a tua cabeça. Profeta que é profeta, vão perseguir, vão caluniar, vão apontar, mas de uma coisa eu tenho certeza: se Deus chamou, Deus garante. Se Deus chamou, Deus garante. Ele está na casa e está dizendo: entregue a profecia como ela é, entregue a minha palavra como ela é, diz o Senhor dos Exércitos. Elias entrega a profecia. Elias entrega a profecia e agora ele tem que se esconder. Por que que Elias tem que se esconder? Porque estão querendo arrancar a sua cabeça. A Bíblia diz que Elias se esconde, mas no esconderijo Deus continua usando o seu profeta. Perceba que Deus dá uma ordem para o profeta dizendo: sai de Querite e vai para Sarepta, porque lá eu já tenho dado ordem para que uma viúva cuide de você. Elias chega no cenário aonde a viúva estava. A Bíblia diz que ela estava catando cavaco ou catando graveto para fazer um bolo pequeno, para fazer para o seu filho e para ela, e depois morrer. Sabe o que eu aprendo com esse texto? É que aonde tem profeta, Deus usa ele de forma poderosa e as coisas começam a mudar. Aonde tem profeta, Deus entra com providência, porque ele é fiel para cumprir a sua palavra. A Bíblia diz que a mulher está catando cavaco, mas quando o profeta chega na sua casa, ele libera uma palavra dizendo: faz um bolo primeiro para mim, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai faltar. Pastor Daniel, não me entendi. O grandão está na casa e está dizendo: fica tranquilo, porque casa que tem profeta tem milagre, providência, tem conquista da parte de Deus. Oh, glória. Olhe para alguém que está do teu lado, diga para ele: fica tranquilo, porque nessa casa tem profeta. E aonde tem profeta, Deus coloca as coisas no lugar. Pastor Daniel, só acredito se o senhor provar na Bíblia. Deus pega Ezequiel, leva para o meio de um vale de osso seco e diz: profetiza. Aí Ezequiel diz: enquanto eu profetizava, osso se juntou ao seu osso. Sabe o que estava acontecendo? Deus estava colocando ordem naquele vale. Enquanto eu profetizava, os ossos se formou e se colocou de pé e se transformou em um exército grande e extremo. Pastor, me explica para mim entender. O grandão está na casa e está dizendo: aonde tem profeta, aonde tem profetiza, eu coloco as coisas no lugar, diz o Senhor dos Exércitos. Elias chega na casa da mulher. O Senhor usa ele de forma poderosa e extraordinária. Você conhece a história deste profeta? Ele desafia 450 profetas de Baal.
Ele desafia 400 profetas de Azera no Monte Carmelo. O desafio é: o Deus que responder com fogo, esse será Deus. A Bíblia diz que os profetas de Baal e profetas de Azera estão clamando a Deus, ao seu Deus. E o texto sagrado diz que Elias começa a zombar deles, dizendo: clama mais alto. Ele é um Deus, pode estar dormindo, pode estar viajando, pode estar muito ocupado. E a Bíblia diz que eles clamam e não sai som nenhum da sua boca, porque o Deus que eles serviam é o Deus que tem olhos, mas não vê. É o Deus que tem boca, mas não fala. É o Deus que tem mão, mas não apalpa. É o Deus que tem pé, mas não anda. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que está vivo. Ele tem olhos e vê. João olhou e disse: os seus olhos são como chama de fogo. Os olhos dele estão contemplando na face da terra os bons e os maus. O Deus que você serve, ele tem mão e apalpa. Ele desceu do monte. O leproso disse: se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Jesus olhou e disse: eu quero. Estendeu a mão, tocou no leproso e ele foi purificado. O Deus que você serve é um Deus que ouve. Isaías disse que os seus ouvidos não estão agravados para que possa ouvir a tua oração. O Deus que você serve é um Deus que tem pé e anda, porque os discípulo disse: enquanto eles estavam naquele barco quase naufragando, Jesus apareceu caminhando por cima das águas. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: eu tenho resposta para alguém aqui nessa noite. Oh, glória. Me ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está do teu lado e diga para ele: o teu Deus está vivo, viu? Oh, glória. Eles clamam, Deus nenhum responde. Aí a Bíblia diz que chega a vez de Elias. Quando chega a vez de Elias, Elias não é bobo. A Bíblia diz que Elias restaura o altar que estava quebrado. Quer viver milagre da parte de Deus? Restaura o altar da tua vida. Restaura o altar da tua casa. Restaura o altar do teu casamento. Restaura o altar do teu ministério. A Bíblia diz que ele restaura o altar. Quando ele restaura o altar que estava quebrado, ele faz uma oração a Deus dizendo: Deus, responde-me neste dia chamado hoje. A Bíblia diz que quando Elias fecha a boca, o fogo do céu caiu, consumiu o holocausto, consumiu as pedras, consumiu a água, e o povo gritou em alto e bom som: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Através de Elias, uma nação inteira está se convertendo ao Senhor. Vou profetizar, o grandão está na casa e está dizendo: através da tua vida eu vou libertar alguém, diz o Senhor dos Exércitos. Pode aplaudir porque Jesus merece. Vamos recapitular. Elias, o profeta do fogo. Elias, o profeta de Deus. O leão dos profetas. Mas eu quero falar acerca do capítulo de número 19. Após Elias desafiar todos os profetas, após Elias matar a fio da espada, o texto diz que Elias recebe uma mensagem. E a pergunta é: que mensagem foi essa que fez o leão dos profetas querer desistir dele mesmo? Perceba que Elias, quando recebe a mensagem, ele desiste da sua vida, ele desiste do seu ministério. A Bíblia diz que Elias olha para o seu moço e diz: fica-te aqui, porque eu vou pro deserto. Verdade é, pastor Júnior, que ninguém quer ficar sozinho. Esses dias eu perguntei numa igreja quem gostaria de ficar sozinho. Algumas pessoas dizem que gostam de ficar sozinho. Eu disse: eu vou comprar uma passagem só de ida para uma ilha deserta e mandar você para lá. Ficar sozinho. Ninguém gosta de ficar sozinho. Elias não queria ficar sozinho, mas ele olha para o moço e diz: fica-te aqui, que eu vou para o deserto. E a Bíblia diz que esse moço obedece o que o profeta disse.
Pastor, me prova que Elias não queria ficar sozinho. É quando o moço agora é Eliseu. Ele olha para Eliseu e diz: fica-te aqui que eu vou até Betel. Eliseu olha e diz: de maneira nenhuma te deixarei, eu vou contigo até Betel. Ele olha e diz: fica-te aqui porque eu vou até Jericó. Ele diz: de maneira nenhuma te deixarei, eu vou contigo até Jericó. Ele olha e diz: fica-te aqui porque eu vou até o Jordão. Ele diz: de maneira nenhuma eu te deixarei, eu vou contigo. Eu vou profetizar na vida de alguém, porque quem sabe alguém te abandonou na beira do caminho, mas o grandão está na casa e está dizendo: eu estou levantando pessoas para ombrar com você, para andar com você, para somar com você. Ele está presente nesta reunião dizendo: prepara, porque eu vou levantar alguém para estar ao seu lado. Só eu acredito ou tem alguém comigo aqui nessa noite? O texto diz que ele olha e diz: fica-te aqui, porque eu vou até o deserto. Elias está tão desgostoso da sua vida que ele está desejando ficar só. Ele caminho de um dia. O texto diz que ele deita-se debaixo de um pé de zimbro. Ele deita debaixo do pé de zimbro. Debaixo desse pé de zimbro aqui, ele deseja a morte. Elias está olhando para o céu cenário e está dizendo: Senhor, tira a minha vida, porque é melhor eu morrer do que eu viver. Perceba que Elias é o profeta do fogo, o leão dos profetas, um grande homem de Deus, mas agora está debaixo de um pé de zimbro e dizendo: já basta, Senhor, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Elias está debaixo do pé de zimbro e está dizendo mais ou menos assim: eu não quero mais ter ministério, eu não quero mais pregar a tua palavra, eu não quero mais ser profeta diante do teu altar ou diante da tua presença. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que está debaixo desse pé de zimbro, espiritualmente falando. Quem sabe está olhando, está dizendo: já era, não tem mais jeito e está tudo acabado. Mas eu vim aqui como profeta, irmão, nesta noite, e dizer que Deus está dizendo: eu ainda tenho uma obra grande para realizar em você. O problema aqui é que Elias está debaixo desse pé de zimbro, e zimbro aqui aponta para um ministério falido, aponta para alguém que não está conseguindo mais romper. E a problemática é que muita gente, quando nos vê debaixo do zimbro, começa a apontar e dizer: já era, acabou, não tem mais jeito. Muitas pessoas vão olhar para o seu momento difícil, para o seu momento de crise, para o seu momento de caos, e vão querer definir quem é você por causa dos zimbros da sua vida. Mas eu vim aqui carregado de Deus dizer para alguém que esse momento difícil, que essa crise que você está passando, não define quem é você na presença de Deus. Eu vim aqui nesta noite cheio do Espírito Santo liberar esta palavra profética ao teu coração. Este momento difícil, este momento de crise, este momento de caos, não define quem é você na presença de Deus. Quem sabe alguém está olhando para Elias debaixo daquele pé de zimbro e está dizendo: eu sabia que era apenas um profeta, era só fogo de palha. Quem sabe alguém está olhando e está dizendo: eu sabia que ele ia desistir de tudo, mas o grandão está na casa e está dizendo: este momento difícil, esta crise, não define quem é você na presença de Deus. Me ajuda a pregar, irmão. Coloca a mão no ombro de alguém que está do teu lado. Coloca. Dá uma chacoalhada nele. Diga para ele: fica tranquilo, viu? Porque esse momento difícil não define quem é você.
Esse momento de crise não define quem é você na presença de Deus. Quem sabe alguém está olhando para você e está dizendo, eu sabia. Porque tem gente que gosta de definir data, gosta de dizer até onde você vai chegar, gosta de dizer que você não vai muito longe. Mas o grandão me trouxe aqui nesta noite para liberar esta palavra profética. Ele está na casa e está dizendo, esse pé de zimbro não define quem é você na presença de Deus. O grandão está na casa e está dizendo, prepara, porque eu vou mudar a tua história. Me ajuda a pregar, olhe para alguém que está do teu lado, diga para ele, esse zimbro não define quem é você na presença de Deus. Perceba que Elias está desanimado. Quando eu recebi a mensagem desse tema, o Espírito Santo me levou para Elias, porque Elias está desistindo dele mesmo. Elias se esqueceu quem é ele na presença de Deus. E sabe qual é o problema de muita gente? É se esquecer quem é você na presença de Deus. Elias caminha um caminho de um dia. Ele está desanimado. Quando eu olho para esse texto aqui, para esta palavra, Elias está com sintomas de uma pessoa depressiva. Eu não estou afirmando que Elias está com depressão, mas eu estou dizendo que ele está com sintomas de uma pessoa depressiva. Primeiro, sintoma de uma pessoa depressiva, quer ficar só. Segundo, sente-se desanimada. Terceiro, deseja no seu ânimo a morte. E quantas pessoas que olham para ela mesma e dizem, já basta. Eu já tentei de tudo que foi jeito e não estou conseguindo romper, não estou conseguindo fluir. Em caso mais grave, a pessoa olha e diz, eu vou acabar com a minha vida. Eu estava pregando no estado do Goiás, quando de repente eu recebi uma ligação. O rapaz que tinha me convidado para pregar naquela cidade, me ligou de chamada de vídeo e disse, pastor, tem uma menina aqui endemoniada. E eu não tenho experiência com o demônio, pastor, sou novo convertido. Eu disse, ora daí que a gente ora daqui. A gente começou a orar. E começamos a entrar em uma batalha espiritual. E eu percebi que aquele demônio não saía. Eu disse para ele, meu filho, manda a localização. E quando ele mandou a localização, que nós chegamos naquela casa, a primeira coisa que eu vi é que os pulsos daquela menina estavam cortados. E ela estava possessa por demônios. Quando a gente conseguiu repreender o demônio que estava na vida dela, o demônio entrou na prima. Quando a gente conseguiu repreender da prima, entrou na outra prima. Conclusão, o Espírito Santo de Deus entrou naquele mistério. A menina aceitou Jesus, a prima aceitou Jesus, a outra prima aceitou Jesus. Olhamos para a mãe e dissemos, e aí, quer Jesus também? Ela disse, eu também quero Jesus. Pastor Daniel, não entendi. Quem sabe alguém entrou aqui se rastejando, dizendo que não dá conta mais, mas o grandão está na casa e está dizendo, eu vou mudar essa história, eu vou operar de forma poderosa. Elias está debaixo do pé de zimbro. E o desejo do profeta é morrer. Em outras palavras, ele está dizendo, eu desisto de mim mesmo. Senhor, me mata. Só que a Bíblia diz que Deus manda um anjo. Teofania, Deus escondido no anjo. Existem momentos da nossa vida, irmão. Com todo o respeito, o pastor pode ir. As irmãs do ciclo de oração podem ir. O profeta e a profetisa podem ir. O líder do jovem com todos os jovens pode ir. A líder das irmãs e todas as irmãs pode ir. Só que existe um momento na nossa vida que é só Deus.
É por isso que Deus não mandou um profeta falar com um profeta. É por isso que Deus não mandou um sacerdote falar com um profeta. É por isso que Deus não mandou um patriarca falar com o profeta. É por isso que Deus não mandou um anjo falar com o profeta. Mas ele está lá do alto do céu olhando, dizendo: fica tranquilo, Elias, eu não vou mandar profeta, não vou mandar sacerdote, eu não vou mandar anjo, mas eu mesmo vou descer para resolver esta. Eu vou profetizar aqui nessa noite. O grandão está na casa e está dizendo: Daniel, profetiza nesta noite, diga para a minha igreja que eu não vou mandar anjo, não vou mandar profeta, mas eu mesmo vou entrar nesta questão, diz o Senhor. Pode aplaudir mais forte, porque Deus merece. Só para ficar marcado, olha para alguém que está até lá, diga: Deus não vai mandar ninguém. Diga: Ele mesmo vai. Pastor Júnior, quem desce é o próprio Deus. Aí sabe o que é que Deus faz? A Bíblia diz que Ele dá uma chacoalhada. Irmão, esse tema é muito forte. Ele dá uma chacoalhada. E existe um momento da nossa vida que a gente está precisando só de uma chacoalhada. Existe um momento da nossa vida que a gente está precisando de uma chacoalhada. E eu vou ser boca de Deus aqui, profetizar que o Espírito Santo de Deus já está chacoalhando alguém. Ele está presente nesta reunião. Está dizendo: Daniel, já estou dando uma chacoalhada em alguém. Alguém que estava dormindo, estava meio sonolento, estava meio parado, estava querendo desistir de tudo. Aí o grandão está na casa e está dizendo: eu já estou chacoalhando, eu já estou chacoalhando, eu já estou chacoalhando, eu já estou chacoalhando. Precisa só de uma chacoalhada. Ei, acorda, tu é profeta. Acorda, tu é servo, como foi dito aqui. Acorda, tu é filho. Aleluia. Nós servimos um Deus que tem poder e autoridade. E Ele está presente aqui nesta reunião. A Bíblia diz que Jonas está fazendo o percurso totalmente errado. Ele desce para o porão. De repente, o capitão daquela embarcação, Rafael, desce e dá uma chacoalhada em Jonas. Quando ele dá uma chacoalhada em Jonas, ele pergunta: qual é a tua ocupação? De onde tu vens e para onde tu vai? Que povo é teu? Aí Jonas desperta e diz assim: eu sou hebreu. Se fosse nos dias de hoje, alguém dentro da embarcação fugindo para algum lugar, diante desse tanto de pergunta, ele olharia e dizia: eu sou crente, eu sou servo de Deus. Aleluia! Parece que eu vejo o marinheiro olhando e dizendo: será que tu não está indo para a direção errada, não? Será que tu não pegou o barco? Eu vou profetizar, irmão. O grandão está na casa e está dizendo: eu vou dar uma chacoalhada em alguém. E ele vai se lembrar que ele é crente. Ele vai se lembrar que ele é servo. Ele vai se lembrar que ele é filho. O grandão está na casa e está dizendo: receba nessa noite esse chacoalhar de Deus. Ele dá uma chacoalhada no profeta. E quando ele dá uma chacoalhada no profeta, ele diz: levanta e come. Levanta e come. Eu vou profetizar. O grandão está na casa e está dando uma ordem para alguém. É tempo de se levantar diante da minha presença. É tempo de se colocar de pé diante da minha presença, diz o Senhor dos exércitos. A palavra de ordem para Elias é: levanta. Elias se coloca de pé. Ele diz: come. Elias come e Elias bebe. E o que eu acho interessante, que diz a palavra do Senhor, que com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas o grandão está na casa e está dizendo: eu estou dando pão, eu estou dando água,
eu estou dando pão, eu estou dando com a força deste pão, com a força desta água, tu vai caminhar na minha presença. É profecia da parte de Deus. O grandão está na casa e está dizendo: tu vai caminhar diante da minha presença, o teu casamento vai caminhar, as tuas finanças vai caminhar, o teu relacionamento vai caminhar, os teus filhos lá dentro da tua casa vai caminhar, a tua vida ministerial vai caminhar. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou te dando força e você não vai ficar parado. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: com a força deste pão prepara, porque tu vai caminhar, vai caminhar, vai caminhar, vai caminhar. Deixa eu ver se alguém pega o poder desta palavra nessa noite. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Olhe para alguém que está do teu lado, diga para ele: nesta noite, Deus está te dando pão, Deus está te dando água, e você vai caminhar. Quem disse que você vai parar? Quem disse que você vai parar? O grandão está na casa e está dizendo: prepara, porque tu vai caminhar diante da minha presença. Oh, glória. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: prepara, aleluia, porque tu vai caminhar diante da minha presença. Irmão, o diabo 24 horas, ele aposta pesado, pastor Júnior, dizendo: é o último dia que ele chega naquela igreja, é o último dia que ela fica na presença de Deus. Mas ele não sabia que Deus ainda tem pão e Deus ainda tem água. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui nesta noite que vai comer deste pão, e vai comer deste pão e vai beber desta água, e com a força deste pão e desta água, tu vai caminhar, vai caminhar, vai caminhar, vai caminhar. Eu vou profetizar nesta noite. O grandão está na casa e está dizendo: prepara para caminhar na minha presença. Pega na mão desse crente que está do teu lado, pega. Oh, glória. Urabakalamaia, céu é quebinaia. Urabakalamaia, céu é. Ele está na casa e está dizendo: tu vai caminhar. Vai. Tu vai caminhar com a força desta comida. Alguém olhou e disse: não, vai parar. Vai não. Alguém olhou e disse: não, esse aí vai desistir. Vai não. Porque o grandão está na casa e está dizendo: eu estou dando pão e estou dando água. Urabacalamaia, céu é quebinai. Se você quiser sair do teu lugar, eu quero ministrar sobre a tua vida nesta noite. Eu quero orar pela tua vida nesta noite. Ele está presente nesta reunião, está dizendo: eu vou te dar força. Pode adorar. E que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja e com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.
falou. Olha para alguém que está do teu lado e diga: não desista de você. Diga mais forte: não desista de você. A pergunta é: quem nunca um dia desistiu? Quem nunca um dia não quis chutar o pau da barraca? O problema de chutar o pau da barraca é que, bem suave, é que a barraca acaba caindo na cabeça da gente, né? O problema de chutar o balde é que depois tem que voltar para buscar o balde, porque senão não tem água. E enquanto a gente estava orando pelos irmãos que vieram aqui na frente, o Espírito Santo de Deus me recordou que um dia eu também quis desistir. Eu me recordo que eu estava morando de favor na casa de um amigo, presbítero, servo de Deus. E eu estava querendo desistir de tudo. E ele me ligou e disse: vem para cá, que eu vou te ajudar. E eu fui. E eu passei 9 meses dando trabalho para aquele presbítero. Dentro da casa dele, um dia ele saiu com uma vigília. E a casa dele era um quarto e uma cozinha americana. Ele foi para a vigília, eu fiz uma festa. E ele chegou, eu estava cheirando cocaína dentro da casa dele e fumando maconha, aquela marola dentro daquela casa. E o que me chama a atenção é que ele não falou um A, mas eu fiquei constrangido e com vergonha. E 9 meses da minha vida dentro daquela casa. Eu me recordo que a Isabel tinha 3 anos de idade. E eu ligava para minha esposa e dizia: você não vai vir me ver não? Ela dizia: não vou não. Do jeito que tu tá, vou nada. E um dia eu cheguei e eu dormia na sala. Eu dobrei o joelho e comecei a reclamar da vida. Saquei o revólver e comecei a fazer roleta russa na minha própria cabeça. Isso quem me disse foi o presbítero, porque eu não me lembrava dessas coisas. Ele disse que eu estava de joelho dobrado. Quando ele puxou o pano para olhar, ele disse que eu estava de joelho dobrado, com o revólver na cabeça e fazendo roleta russa. Ele disse que entrou para dentro do quarto dele e começou a clamar a Deus. Ele começou a orar ao Senhor. Ele começou a buscar a presença de Deus, porque aquilo que o homem não pode fazer, a oração tem poder para fazer. Ele começou a orar dentro daquele quarto. Ele disse: Deus, eu não aceito que o Daniel tire a sua vida dentro da minha casa. E um dia ele foi para o culto. E eu decidi ir para o culto também, pastor Júlio. E quando eu estava participando daquele culto, o pastor começou a pregar sobre Jonas. Porque pensa numa mensagem que pega quem quer fugir de Deus, é a mensagem de Jonas. Quando ele terminou a mensagem, ele apontou o dedo na minha cara. E perceba que eu não entrei na igreja, eu fiquei lá na porta. Ele apontou o dedo na minha cara e fez uma pergunta: Deus vai ter que matar mais quantos para você voltar para a minha presença? Naquele dia eu disse: Senhor, mais nenhum. Eu vou voltar para a tua presença. Eu peguei aquele revólver, eu entreguei na mão do pastor, e até hoje estou aqui para adorar e exaltar e glorificar o nome daquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Quem sabe alguém que me ouve chegou aqui nesta noite querendo desistir.